Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje eu vou seguir falando sobre segurança, especificamente a parte de permissão. Eu vou deixar os cards aqui em cima dos vídeos anteriores, então vai ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva no canal. Nós já aprendemos que no mundo do SQL Server existem dois níveis de segurança, o nível da instância e o nível interno de cada banco de dados. E nós temos como definir permissões em separados a cada um desses níveis. Por exemplo, existe uma listagem de roles no mundo SQL, ele chama roles, mas a gente costuma chamar de grupos, né? De grupos built-in, isto é, o que é um grupo built-in? É aquele que já acompanha o produto. Quando a gente instala o produto, ele já tem esses grupos com permissões previamente definidas, que a gente não tem como alterar. Vou colocar a listinha dos roles de servidor. Server roles estão no nível da instância, que a gente usa para atribuir permissões no nível da instância. Então, se eu pegar um login, nível da instância é login, se eu pegar um login e atribuir, por exemplo, ao role sysadmin, eu estou tornando esse login o administrador pleno da instância inteira. Ele pode entrar em qualquer banco de dados, pode fazer qualquer coisa. Ele é a mesma coisa que o login SA. O login SA é aquele criado automaticamente na instalação e que é owner, que é dono dos bancos de dados de sistema. Então, se você atribuir um login ao sysadmin, ele é a mesma coisa que um SA. Ele faz as mesmas coisas que um SA, por exemplo. Um outro role muito utilizado é o DB Creator, que dá permissão ao login a criar novos bancos de dados. E se você cria um banco de dados, a gente já aprendeu isso, você é o owner do banco de dados, então você tem plenos poderes naquele banco que você criou. Além desses roles, já vem pré-definido no produto, existe a possibilidade de criar novos roles, roles nesse nível do banco, nível do servidor, melhor dizendo, da instância. É até indicação de fazer isso. É muito mais fácil você administrar permissão com grupos do que individualmente login a login. Então, crie os seus roles no nível da instância, atribua os logins a ele e defina as permissões. Fora isso, temos também grant, deny, revoke, são os comandos de permissionamento no SQL Server. Isso no primeiro nível de segurança, no nível da instância. No segundo nível de segurança, que é interno do banco de dados, nós também temos grupos built-in, são chamados database roles. Cada banco de dados tem os seus próprios database roles, que definem as permissões internas de cada um dos bancos de dados. Vou colocar a listinha deles aqui do lado. Vou falar, por exemplo, do public. O public, automaticamente, todos os usuários já fazem parte desse role public. Mas que permissão esse role public tem? Nenhuma. Então, se você pretende dar uma permissão que vale para qualquer usuário de banco de dados, o lugar ideal é você atribuir no public. Mesmo os usuários novos já vão herdar essa permissão. Um outro role muito utilizado é o DB Owner. O DB Owner, ele é o administrador, entre aspas, daquele banco. Veja bem, eu posso ser um DB Owner do banco A e não ter nem acesso ao banco B da minha instância. Então, é banco a banco. Então, o DB Owner, ele pode fazer qualquer coisa dentro daquele banco de dados. Então, além dos roles built-in de banco de dados que já acompanham o produto, a gente pode criar novos roles e também administrar as permissões com grant, deny e revoke. E é isso que a gente vai ver agora na prática. Primeiro, vamos atribuir permissões no nível da instância. Então, no nível da instância, a gente tem duas opções. Hoje a gente usa os roles, aqueles roles built-in que nós vimos, os server roles, ou então usamos o grant, deny, revoke. O grant atribui uma permissão, o deny nega aquela permissão específica e o revoke remove uma permissão atribuída com grant ou negada com o deny. Então, eu vou criar um login chamado login teste1 na minha instância. Então, estou conectado no banco master e vou criar esse login. Criado o login, eu vou adicionar esse login
ao rolo DB Creator. A gente tem duas maneiras de fazer. Ou utiliza o comando alter server role, nome do rolo que a gente quer adicionar um login, add member e o nome do login que eu quero adicionar ao DB Creator, no caso aqui, criação de novos bancos de dados. Ou então, a gente vai em Security, Logins, navega até o login, vou dar um refresh para ele aparecer. Pronto, já apareceu o login teste. Eu vou nas propriedades do login, Server Roles, e simplesmente marco a caixinha, DB Creator, quer dizer, fazer pela interface gráfica, ou então executar esse comando é rigorosamente a mesma coisa. Vou atribuir. Quando a gente visualizar nas propriedades, já está lá marcadinho o DB Creator. Como é que eu verifico? Existe uma função chamada isSrvRoleMember. Parece uma pergunta. É membro de um rolo de servidor? Então você passa o servidor que você quer verificar se um login é membro ou não, e o nome do login como segundo parâmetro. Então vou rodar esses três comandos, cada um eu estou checando role public, DB Creator e sysadmin. Então vamos ver que o login teste que eu acabei de criar, ele, um é verdadeiro. Ele pertence ao role public, isso é padrão. Todo login de uma instância já pertence ao role public. Ele pertence ao DB Creator, que eu acabei de adicionar ele, com o comando acima. E ele não pertence ao sysadmin, lembrando que o sysadmin é o administrador pleno da instância inteira. Acessa qualquer banco, faz qualquer coisa na instância. Essa é a primeira opção, administrar através dos roles built-in, que já acompanham o produto. Existe a possibilidade de criar novos roles, ou então utilizar os comandos grant, deny, revoke. Se você quer ver a lista completa das possibilidades de permissionamento no nível da instância, é só acessar esse link aqui que está no comentário. Eu vou deixar no comentário do vídeo os links que eu estou apresentando aqui, inclusive o link do script que eu estou utilizando nessa demonstração. Bem, como é que eu utilizo o grant? Então, grant, nome da permissão que eu quero atribuir, no caso aqui, view server state, que é visualizar o estado do servidor, né? A questão de desempenho, por exemplo, tem algumas visões de sistema de desempenho que com essa permissão eu consigo visualizar. Para quem? To o login teste 1. Eu vou executar. Bem, como é que eu verifico essas permissões atribuídas para o login teste 1? Então, vou simular como se ele tivesse conectado. Quer dizer, aqui eu estou conectado com o meu usuário Landrick, que é um sysadmin que tem plenos poderes no servidor. Então, vou usar o comando execute as login, que ele troca o contexto dessa minha conexão para o login que eu passo como parâmetro. Então, executando esse comando, o que passa a valer para essa minha conexão são as permissões atribuídas ao login teste. E aí eu posso usar a função sysfm_myPermissions. Com o segundo parâmetro server, ele vai retornar todas as permissões que o login teste, que agora é o login que vale nessa conexão, possui no nível 1 da segurança, que é a instância, o servidor. Então, posso me conectar na instância, posso criar qualquer banco de dados, permissão atribuída quando eu adicionei ao DB Creator, e o view server state, a permissão atribuída quando eu fiz este grant. Então, essas são as opções que nós temos no nível da instância, o primeiro nível de segurança que a gente já aprendeu. Agora vamos entrar num banco de dados. Aí, cada banco de dados, as permissões são definidas individualmente. Então, eu quero dar permissão ao login teste de entrar, de acessar o banco de dados aula. Quer dizer, eu vou voltar a ser o administrador, vou executar esse comando revert, pronto, voltei a ser o administrador, vou entrar no banco aula e vou criar um usuário de banco de dados para o login teste. Então, login teste, usuário de banco de dados chamado login teste 1. Então, create user, login teste 1, from login, login teste 1. Então, criei o usuário de banco de dados. Agora, o login teste pode entrar nesse banco de dados. Pode fazer o quê? Por enquanto, nada. Então, como é que a gente pode atribuir permissão a um usuário dentro de um banco de dados? Mesma coisa, através dos roles built-ins, aqueles roles que eu já apresentei aqui no vídeo, tem uma lista completa dos roles built-ins. Eu vou deixar também um link na descrição aqui do vídeo com a lista completa, que cada um
faz. O DB Data Writer que eu estou adicionando aqui indica que o login teste pode escrever em qualquer tabela ou view, isto é, ele pode executar insert, update e delete em qualquer tabela ou view desse banco de dados. Então, vou executar, adicionei ele ao rolo. Como é que a gente visualiza isso? Eu vou entrar na interface gráfica, no login teste, lá em logins, user mapping. Repare que já está marcado aqui o aula, né, com o usuário teste, e já está marcado o DB Data Writer. Ó. Então, a gente pode fazer essa marcação aqui na interface ou por linha de comando, como eu fiz. Como é que eu testo? Tem o isRoleMember, que verifica se um determinado login, segundo o parâmetro, pertence a um rolo de banco de dados. No caso aqui, eu estou testando o public, o DB Data Writer e o DB DDL admin. O public, todos os usuários fazem parte, já falei aqui no vídeo. DB Data Writer eu acabei de adicionar um comando acima. E o DDL admin ele não faz parte. Então vamos ver o resultado. Olha lá. Um verdadeiro, verdadeiro e o último falso. Outra opção é atribuir permissões com grant, deny, revoke. Novamente, eu vou botar a listinha completa dessas opções nesse link na descrição do vídeo. Então, para a gente testar, eu vou criar alguns objetos. Eu vou criar um esquema chamado vendas. Vou criar uma tabela dentro desse esquema venda chamada pedido, vendas.pedido, vou incluir algumas linhas. Vou criar uma tabela no esquema DBO, esquema padrão do banco, a tabela cliente, e vou incluir algumas linhas. E vou criar uma store procedure chamada vendas SPU pedidos, também no esquema venda. Então vamos testar questão de permissão. Aqui eu estou como administrador, então consigo fazer select na tabela cliente, select na tabela pedido e consigo executar a store procedure sem problema nenhum. Então agora eu vou começar a atribuir permissão. Por exemplo, quero atribuir permissão ao login teste de executar qualquer store procedure que exista no esquema venda. Posso fazer isso com grant execute on. Qual o tipo de objeto de banco? É um esquema. Um esquema. E aí eu indico especificamente qual é o esquema. Dois pontos, o esquema vendas. Para quem? Para o usuário login teste. Então, a partir desse momento, o login teste vai poder executar qualquer store procedure que exista nesse esquema venda. Se for uma store procedure que está lá no esquema DBO, ele não vai conseguir executar. E eu estou dando permissão select específica a uma tabela. Grant select on tabela dbo.cliente para o usuário login teste 1. Então agora vamos testar isso, né? Eu vou habilitar minha sessão. Agora eu passo a ser o login teste 1. Agora repare um ponto interessante. Existe a função fn mais permissions, que eu posso passar como parâmetro database, quer dizer, verificar as permissões no nível do banco de dados. Mas repare que ele não mostra as permissões atribuídas com grant. Ele mostra só as permissões que eu atribuí a partir do rolo, insert, update, delete. E aí, para ver as permissões atribuídas a partir do grant, deny, revoke, é um pouquinho mais complicado. Vou dar um revert aqui. E aí temos comandos, né? Joins com visões de sistema. Essa primeira visão ela vai me mostrar as permissões atribuídas diretamente ao objeto. Então, eu posso conectar no banco de dados, foi atribuída essa permissão, e eu dei aquela permissão individual select ao objeto cliente. Se eu quero verificar as permissões de esquema, nova consulta que ele me mostra. Existe uma permissão execute no esquema, especificamente o esquema vendas, e foi dada essa permissão. Veja que eu estou fazendo o filtro para o usuário de banco de dados que eu quero testar. Eu também posso listar, através de visões de sistema, se ele pertence a algum rolo, no caso aqui, ao DB Data Writer. Então, aprendemos aqui nesse vídeo como atribuir permissões nos dois níveis de segurança, no nível da instância, que é o primeiro nível de segurança, e no nível do banco de dados. Então, se gostou do vídeo, curte, compartilha e assina o canal. Até a próxima!